transcending history and the world, a tale of soul and swords, eternally retold. Olá, mestres e servos de verdade, bem-vindos a um especial de Halloween. Se não um especial de horror e coisas estranhas, vamos falar deles. Os grandes antigos mitos de Lovecraft. Vamos usar a ordem em que eles foram lançados no Fate Grand Order e falar um pouco sobre eles. Apenas para terem uma ideia sobre quem são esses seres antigos e que tentam invadir a realidade de Fate Grand Order. Lembrando que as servas em si vamos fazer histórias separadas, como já fizemos com a Abigail. A maioria das informações aqui são tiradas do Lovecraft Wiki e alguns artigos aqui e ali. HP Lovecraft. O nome completo é Howard Phillips Lovecraft. Foi um escritor de horror e ficção científica norte-americano. Nasceu em 1890 e morreu em 1937. E o pai do gênero de horror cósmico que conhecemos hoje. Lovecraft vinha de uma família rica e abastada, porém ele mesmo sempre foi, desde criança, um jovem física e psicologicamente doente. Praticamente nunca foi para a escola ou interagiu com outras pessoas enquanto jovem, evitando o contato humano e se enterrando em livros, especialmente alquimia e astrologia. Geralmente isso produziria talvez uma pessoa legal, talvez um protagonista de uma história bem interessante, mas criou esse cara. Por volta de 1904, devido a problemas com a administração dos bens de sua família, ele praticamente virou pobre. A mera perda de sua casa fez ele desejar suicidar-se. Desse ponto em diante, ele se forçou a interagir com pessoas, indo para o ensino superior e conseguindo se graduar. Só que ele teve um ataque de nervos e nunca pegou seu diploma. Acreditam que a causa desse ataque foi devido às suas baixas notas em matemática, o que impediram que ele se transformasse num astrônomo, algo que afetaria sua moral por anos vindouros. Depois disso, ele começou a escrever especialmente poesia isolado em seu apartamento, não tendo contato com ninguém exceto sua mãe. Foi quando ele escreveu um artigo que discutia sobre histórias de amor, que Edward F. Das, presidente da UAPA, ficou interessado no trabalho dele. Com isso, ele produziu em 1917 suas primeiras histórias melhor polidas, A Tumba e Dagon. Foi nesse período que ele melhor se envolveu com os outros autores, apenas por via de correspondência, sendo inclusive amigo de Robert E. Howard, autor de Conan o Bárbaro. Apenas 2 anos depois, Lovecraft sofreu de histeria e depressão. Sua mãe acabou tendo um ataque de nervo e foi para o hospital. Teve um ataque nervoso e foi para o hospital. Ela permaneceu enviando cartas para seu filho por 2 anos, quando finalmente faleceu. Depois da morte de sua mãe e de ter passado um período difícil, Lovecraft conheceu Sonia Greene, uma mulher ucraniana com ancestrais judeus, 7 anos mais velha do que ele. Os dois decidiram se casar. Os dois se mudaram para algumas vezes por problemas financeiros. Depois disso, eles viveram separados por um tempo e até concordaram no divórcio, mas nunca foram o caminho todo com ele. Lovecraft passou a viver com a tia. Em 1933, foi quando ele escreveu seus melhores projetos, incluindo Nos Montes da Loucura.
Apesar da grande melhoria na escrita e no método narrativo, Lovecraft não viu grande reconhecimento de seu trabalho e foi ficando cada vez mais pobre. Seu amigo Robert E. Howard se suicidou e ele foi diagnosticado com câncer no intestino. E para melhorar, também começou a sofrer de desnutrição. Ele passou a viver com dor constante até o dia de sua morte, 15 de março de 1937. Sua família nunca teve como erguer uma lápide para ele. Apenas em 1977, seus fãs compraram uma lápide digna, encerrando assim a história da vida de Lovecraft. Agora, um assunto um pouco mais delicado. Vamos comentar algo relevante sobre Lovecraft. Se você conhece o trabalho dele, ou já ouviu algum outro vídeo falando sobre o sujeito, já deve ter ouvido falar que o sujeito era racista, antissemita e até um tanto quanto xenofóbico. A verdade é que ele era racista sim. Porém, vamos com calma, não joguem pedra ainda. Coloque isso no chão, devagar. Bom, calma. Deixe-me brincar de advogada do diabo. Por um momento, talvez, você veja as coisas de outra perspectiva. Como puderam ver pela história do sujeito, ele era um recluso social, que evitava com todas as forças interagir com outras pessoas. Nascido em berço de ouro, num período onde negros e estrangeiros, no geral, não eram bem vistos, especialmente pelos membros da alta classe, cujo qual ele fazia parte. Criado e interagindo quase que exclusivamente apenas com outros membros da alta sociedade, Lovecraft foi parcialmente vítima da mentalidade de sua época, com o adicional de ter um transtorno de personalidade do tipo antissocial, tendo suas mais saudáveis relações por meio de conversas via cartas, indicando um quadro muito provável de paranoia. Não apenas isso, diversas cartas demonstram que Lovecraft era um indivíduo que tinha medo de qualquer coisa que não era capaz de entender claramente, incluindo ar-condicionado. De acordo com algumas cartas, ele teria dito: "Esses aparelhos estranhos que emitem esse som enervante me mantêm acordado toda noite." Tradução livre aqui, claro. Parte de seu racismo e até xenofobia vinha dos preconceitos da alta sociedade e de uma paranoia sem igual. Enquanto isso não perdoa seu comportamento ou o modo como ele retrata estrangeiros e mestiços e outras culturas. É relevante considerar que isso não vinha de um sentimento de superioridade, e sim de um medo irracional. Quando forçado a interagir com pessoas após a morte de sua mãe, ele começou a perceber que negros e indivíduos de outras crenças não eram perigosos, tendo afinal casado com uma mulher judia, que ele via como bem assimilada, entre aspas. Em outras palavras, ele agia e se comportava como uma pessoa da alta sociedade. E o mais importante, apesar de todos os protagonistas de histórias de Lovecraft geralmente serem homens brancos, e geralmente de uma boa posição social, lembre que suas histórias são de horror cósmico. A maioria das suas histórias coloca a humanidade como uma pequena e insignificante como um todo, indiferente de sua fé, raça ou sexo. Por mais que possamos ver os mocinhos como as pessoas corretas na história, a maioria deles tem finais grotescos do mesmo jeito. Classifico ele como um tipo de pessoa que precisa ser melhor instruída e entender as pessoas, pois em sua paranoia e isolamento social, ele desenvolveu preconceitos que foram reforçados ao invés de corrigidos. Lembre, ele era mentalmente instável desde criança. Mas ao que parece, ele não seria uma pessoa tão ruim se tivesse sido instruída corretamente, mesmo vindo de uma família rica. Dá pra ver que eles só fizeram mesmo é reforçar o pior no que havia na pessoa. Other Gods, Great Old Ones e outros. Agora, para a parte que todos estavam esperando, os seres dos mitos. Enquanto a maioria dos atuais seres dos mitos sejam criações de Lovecraft, nem todos eles são. Muitos foram criados por outros escritores.
amigos ou fãs de Lovecraft que desenvolveram sua escrita de forma narrativa no horror cósmico de Lovecraft. Similar ao que o próprio Stephen King faz. Na verdade, se você pegar todos os livros dele, são tudo a visão dele do universo Lovecraftiano. Mas se você puder ler cada livro em separado, sem suas continuações, que geralmente são ruins, e principalmente sem a saga da Torre Negra, então aí realmente são só livros sobre possíveis serial killers. A maioria. Só um adendo especial, pelo menos são as visões da maioria dos críticos de literatura. Enfim, voltando. Existem algumas classificações de seres a serem conhecidos antes de ir em frente. Elder Gods, ou deuses exteriores, são entidades que existem num universo que transcende a matéria, o tempo e o espaço. Eles são entidades que se assemelham ao demiurge dos contos judaico-cristãos gnósticos. Um criador maligno que age de forma inconsciente como uma corrupção ou paródia da vontade divina. Great Old One ou os Grandes Antigos. Um grupo de entidades malignas de grande poder. Eles residem em locais variados do planeta Terra e uma vez governaram o planeta como deuses. Existem muitas teorias do que faz um ser. A mais comum entre os fãs é que os Great Old One são seres que vieram para a Terra e foram governantes do planeta por algum tempo. Outra teoria é que a separação inclui todas as criaturas que são mais jovens do que Cthulhu ou Sagotua. E os mais velhos que esses seriam os Elder Gods. Elder Thing ou Estranho Ancião. Similar aos Great Old Ones, os Elder Things são entidades ancestrais que chegaram à Terra bilhões de anos no passado e começaram a gerar vida por meio de experimentos arcanos. Diferente dos Great Old Ones, que são mais próximos de Elder Gods, os Elder Things são formas de vida alienígenas extremamente avançadas, tanto tecnologicamente quanto nas artes mágicas. Eles teriam enfrentado os Great Old Ones quando eles chegaram à Terra, mas, devido à rebelião de seus escravos, eles foram forçados a retroceder para o Polo Sul, onde eventualmente foram quase completamente destruídos. Yog-Sothoth, também conhecido como a Chave e o Portão, aquele além abridor do caminho e vários outros títulos e formas diferentes de falar o nome dele. Uma entidade cósmica e um dos Elder Gods. Nascido da névoa sem nome, ele é progenitor de Cthulhu, Hastur e ancestral de Vormir. Ele também parece ser pai de Wilbur Whateley, pai de Lavinia Whateley. Yog-Sothoth é uma entidade sem forma que geralmente é descrito como sendo uma massa de carne ou orbes múltiplos e tentáculos de centenas de olhos. Uma de suas principais qualidades é a onisciência. Ele parece ser capaz de ver tudo em todo o tempo e em todo o universo, fazendo que nenhum segredo esteja escondido dele. Ele tem controle do tempo e espaço, imortalidade, invulnerabilidade, telepatia, dobrar a realidade, manipulação da causalidade e outros poderes mais chatos de explicar. Ele seria responsável pela criação de todo o tempo e espaço. Cthulhu, também conhecido como o Alto Sacerdote dos Grandes Antigos e o Grande Sonhador, Nascido da Estrela, o Deus Adormecido, Senhor das Águas, do Abismo e muitos outros. É o mais conhecido e popular entre os seres dos mitos, por isso que a franquia se chama Rastro de Cthulhu ou Chamados de Cthulhu. Ele é a entidade cósmica que pertence ao grupo dos Grandes Antigos, neto de Yog-Sothoth. Ele veio à Terra muito no passado e virou um deus, desafiando os Elder Things.
Seu domínio existe no Oceano Pacífico, numa cidade afundada de Hellier. Não sei ler isso, não. Não sei como pronunciar. Nos tempos modernos, Cthulhu encontra-se num estado de morte similar a um sono, tendo cultistas que tentam despertá-lo desde tempos antigos. Cthulhu geralmente é apresentado como algo similar a um humanoide com cabeça de polvo, asas de morcego e pele verde. Apesar dessa imagem principal, ele pode tomar diversas formas e mesmo com esse aspecto mais compreensível, ele ainda é capaz de quebrar a mente humana. Os poderes de Cthulhu não são muito exatos. Enquanto está em seu estado adormecido, ele parece ser capaz de se comunicar com seus cultistas e tem uma certa ideia do que ocorre no mundo num sinal de onisciência. Nyarlathotep, também conhecido como Rastejante do Caos, Faraó Negro, Língua Sangrenta, Asa Negra, Devorador de Rostos, Deus do Deserto e outros. É ele que está na bebê pele. Ele é uma entidade cósmica, um dos Elder Gods nascido diretamente de Azathoth. Nyarlathotep difere dos demais deuses dos mitos em uma variedade de formas. Principalmente diferente dos demais, ele está totalmente desperto. Porém, ele não anda na Terra em sua verdadeira forma, geralmente tomando a forma humana. Ainda assim, se achar adequado, ele poderá tomar qualquer uma de suas diversas formas horríveis. Ele não apenas tem seu próprio culto, como não anormal, influencia ou literalmente toma conta de cultos de outros deuses. Enquanto a maioria dos deuses usa apenas linguagens alienígenas para se comunicar, ele se comunica primariamente por idiomas humanos. Por fim, enquanto muitos dos deuses provoquem imenso sofrimento para imortais, geralmente isso é feito ou por oposição aos mortais ou de forma não intencional, provocando loucura em seus seguidores, por tentar se comunicar ou se mostrar diante deles. Porém, Nyarlathotep possui um prazer especial em causar a morte, destruição e destruiria toda a humanidade se pudesse. Apesar disso, ele ainda é servo de seu pai Azathoth. Seus poderes exatos são desconhecidos, porém, sendo um Elder God desperto, existem pouca, se não nenhuma força na Terra capaz de enfrentá-lo. Kuchuga, também conhecido como a Chama Viva, o Ardente e Katigura. Ele é um grande antigo que existe na forma de uma esfera ardente com muitas orbes e tentáculos saindo dele. Ele seria o progenitor de Afon-Za e dos vampiros de fogo. É ele que tá naquela consorte chinesa que apareceu num dos Anos Novos. Como um Old Great One, ele é um espírito elemental do fogo, oposto aos Elder Gods. Seus poderes incluem pirocinese. Vulton, também conhecido como Xartotega. Esses nomes são horríveis de se pronunciar. Enfim. Enquanto visto como um Elder One, ele na realidade está mais próximo de um Elder Feng, sendo uma forma de vida alienígena que veio de outro universo, aparentemente seguido por razões não exatas. Vulton deseja conseguir a Terra como um troféu, graças à sua inteligência e conhecimento de tecnologia muito além da humana. Ele é visto como um deus, porém, ele é apenas um alienígena muito poderoso que viveu por milênios. Sua forma geralmente está associada com flores. E acho que é esse daí que tá na Ninfa Van Gogh. Enfim. Shub-Niggurath,
também conhecida como a cabra negra da floresta com centenas de filhos, mãe de todos, deusa mãe, senhora da floresta e outros. Ah, lembrando que o Cthulhu tá na Hokusai e no pai dela, já que os dois são o Servo Sol. Mas voltando, Shub-Niggurath, também conhecida como a cabra negra da floresta, com centenas de filhos, mães de todos, deusa mãe, senhora da floresta e outros. Pô, deusa mãe? Aí foi cruel. Pra quem é Wicca, tá? É uma Elder God consorte de Yog-Sothoth e, por coincidência, a avó de Cthulhu. Também tem um caso com aquele que não deve ser nomeado. Ela governa a fertilidade e é dito... Seu corpo é uma imensa massa de tentáculos negros, corpo gosmento cheio de bocas e pés de cabra. Entre todos os deuses, ela é a mais adorada e possui o maior culto. Não apenas sendo cultuada por humanos, mas também por raças não humanas. Graças a isso, ela é capaz de se manifestar em qualquer floresta em noite de lua nova. Enquanto a quantidade de adoradores não afete a força dela, sua força e capacidade são em par com o Yog. Agora um extra. Apesar de não ter ligação direta com os mitos de Cthulhu, Koniskaya das trevas ou da escuridão é uma Foringner muito de seu ser está envolto a um incidente de Tungska, que é mencionado em vários jogos e histórias com o tema de Cthulhu, como o Darkest Dungeon e o jogo de tabuleiro Eldritch Horror. Em 30 de julho de 1908, uma explosão massiva de 12 megatons ocorreu nas proximidades do rio Tungska, na Rússia. A explosão derrubou 80 milhões de árvores numa área de 2.150 km². Acredita-se que a área no que apenas 3 pessoas vieram a morrer no incidente, por essa ser uma zona florestal. Esse incidente é considerado um dos maiores impactos na história da Terra e teria poder de destruir uma metrópole. O relato afirma que uma luz muito forte, similar ao Sol, cruzou o céu, deixando um rastro de fumaça para trás e atingiu a Terra, causando uma imensa explosão de luz avermelhada. O impacto derrubou pessoas, quebrou janelas nas regiões civilizadas mais próximas. A onda de choque foi detectada por aparelhos sísmicos na Alemanha, Dinamarca, Croácia e Reino Unido. Dizem que o céu noturno na Ásia e na Europa brilhou. A maioria dos cientistas acredita que esse incidente foi causado por um meteoro com aproximadamente o tamanho de uma casa. Outras teorias incluem um teste de armas não nucleares pela falta de traço de radiação. Um meteoro maior que se fragmentou em vários meteoros pequenos ainda na entrada do planeta. E, é claro, muitas teorias sobre o sobrenatural. Essa é a história que temos agora. Tudo que Lovecraft e suas criações chegaram a enfeite com a promessa de possíveis mais Foringners no futuro, para especularmos quem eles realmente são. Até lá, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever se forem novos aqui. Esse é o canal Fateverso. Falamos de Fate e de história, além do nosso verso como um todo, em vários quadros e também na nossa historinha. Ajudamos com o jogo no Fate Grand Order. E eu sou a Darker Quaid. Até mais. Tchau! Tall tales, atrocious acts. We gave you all the fearsome facts. The ugly truth, no glamour or glitz. We showed you all the juicy bits. Gory, ghastly, mean and cruel. Stuff they don't teach you at school. The past is no longer a mystery. Hope you enjoyed. Horrible history.